depois quando aquela água está 24 horas no bebedouro, pode vir a perder propriedades, ou a ave não bebe tanto. Exatamente. E aí tentamos aproveitar sempre aquela Pode fase sofrer inicial. alterações químicas mediante também a temperatura que esteja no aviário. Sim, existem alguns temperatura, fatores. qualquer tipo de comida que possa cair, que a ave tenha Exatamente. vir aos bebedouros umedecer as sementes. Sim, principalmente quando têm crias. Eu tenho aqui alguns canários que adoram fazer isso. Exatamente. A malta que tem os bebedouros por pipeta, em alguns casos, sofre um pouco com isso, quando elas põem lá os grãos. Exatamente. Nas pipetas, alguns entopem, inundam, aquilo é óbvio. Olha, em termos de disparatização, costumas fazer disparatização externa às tuas aves? Se sim, quantas vezes por época? Quando é, neste caso em concreto, quando é detectado alguma presença de piolho, que há uns anos que já não sei o que é isso, mas quando isso acontece, deve-se fazer, portanto, a primeira toma, ou a gota no cachaço da ave, ao fim de 7 dias uma outra gota, e ao fim de mais 7, completando aqui o ciclo de ovulação do piolho, faz novamente mais uma gota. À parte disso, eu faço de 3 em 3 meses, tento sempre que não coincida com a ave no choco, que eu acho que há uma grande influência. Quando a ave sai do ninho, nós apanhamos a ave e colocamos a gota, portanto ela começa a coçar-se. Mesmo que se coloque na coxa, eu acho que pode haver influência, como também já passei por isso, pode haver influência e a fêmea, ou ter uma grande probabilidade a fêmea abandonar a choco. Portanto, isso aí eu evito fazê-lo. Portanto, às vezes posso prolongar um pouco mais este tempo, e entre posturas, por exemplo, a fêmea acaba de pôr, acaba de criar e leva a gota. E metes logo ali, exatamente. Tento gerir depois, na altura da criação, tento gerir dessa forma, visto que não consigo meter as fêmeas todas a criar ao mesmo tempo. Claro. Sim, faz sentido. Em termos de tratamentos preventivos, tens por hábito fazer tratamentos preventivos antes do início das épocas de criação? Por norma, não necessariamente. Usamos medicação, mas por norma não é um hábito meu. O ano passado não foi, portanto, e não tive uma época de criação muito boa, portanto, correu mal. E este ano voltei a usar, sim. Não é um hábito, mas voltei a usar. Esta fase de criação que eu tive este ano, e pelos obstáculos que já passei, é um assunto que pode ser muito importante, tanto para nós como para quem poderá ver depois o vídeo ou a demonstração, que este ano, por exemplo, eu faço um processo preventivo antes. Na altura da criação começo a ter alguns problemas, nomeadamente algumas bactérias que não foram detectadas. Portanto, consigo fazer uma criação até minimamente saudável, mas começo a ter já na fase de desmame dos filhos, começo a ter algumas baixas. O que é que acontece? Eu, tendo estas baixas que não consigo perceber o porquê, portanto, notava-se uma inflamação na base do abdômen, que é uma coisa que por norma é o mais comum de acontecer nestas aves. Portanto, e faço o tratamento adequado, não resulta. Portanto, mas aqui, quando envio uma ave para um veterinário, cá em Portugal, envio uma ave a um veterinário, portanto a ave é analisada, foram extraídas as fezes, desde da análise cromática, a cultura de bactérias, a necrópsia da própria ave, que tive de pedir para eutanasiar em uma, a tentar perceber o que é que se estava a passar, porque estava a ter baixos, no fundo. E ao fim de dias, que é um problema que encaramos cá em Portugal, portanto demorou-me 17 dias até ter um resultado efetivo. Portanto, em 17 dias, para nós criarmos aves é muito tempo. E ao fim deste tempo todo, deste processo todo, a ave tinha um vírus. Portanto, o vírus o que é? É algo que chamamos ou uma coisa que não conseguimos explicar ou detectar. Portanto, quando a ave não é detectado propriamente nada, ou nenhuma bactéria, ou algum sinal que se possa adequar a uma bactéria ou a um fungo, portanto, é detectado que não é nada em concreto. Portanto, a ave tem o abdômen super inflamado, tinha tanto o fígado como a base dos intestinos
estava mesmo com grande inflamação, mas a ave no fundo não tinha nada detectado. Portanto, foi diagnosticado um vírus. O que acontece? Eu fiquei super descontente, até pela carga monetária que se gasta. Claro. E pela exclusão de partes e pela ajuda também do Nelson. Portanto, conseguimos, que era um hábito dele também, como é, enviar as fezes para outro veterinário. Já este já não é português. Portanto, eu disse, pronto, olha, vou mandar. Mandei ao fim de 2 dias. Portanto, do mesmo grupo de aves, ao fim destes 2 dias, uma análise comum, ou normal, de fezes, acusa-me coccidios a um nível extremo e megabacteriose em uma grande quantidade mesmo. Portanto, e aí consigo detectar o problema, para além de já ter os meus sinais, não é? No fundo, pela experiência que vamos conseguindo e pela ajuda dos nossos amigos, de perceber que aquilo poderia ser uma megabacteriose, e a partir do momento que é diagnosticado, faço o tratamento e aí consigo resolver o veterinário provavelmente fez também a prescrição dos produtos a administrar, certo? Para te ajudar logo também. Exatamente. Isto é muito importante. É uma lição, para mim, neste ano de criação, a maior lição que eu poderei ter nesta minha etapa ou fase da vida de criação de aves. Portanto, inicialmente, nós temos, e como qualquer outra pessoa, provavelmente também tens essa ideia de a ave está assim, dá isto, ou faz aquilo, eu fiz aquilo e resultou. Mas aqui há uma grande influência de fatores que temperatura de canaril, tudo. historial. E depois não é só isso, caro amigo. E depois há outra situação, grande parte das doenças que as nossas aves têm, a sintomatologia é muito parecida. Por norma, e até mesmo com muita experiência que nós tenhamos, nós na nossa melhor fé, na nossa melhor boa vontade de querer ajudar, até podemos dizer, isto já se passou com o meu plantel aqui há uns anos, e era salmonelas, ou era coccidiose. Mas pode não ser, ou seja, poderemos estar a administrar um produto que não vai ser eficaz para aquilo que a ave padece na realidade. Essa situação que tu estás a referir, do veterinário, foste um bocadinho infeliz na escolha do veterinário, provavelmente. Eu tenho feito análises às minhas aves e é assim como tu estavas a dizer, eu mando as fezes, eu por norma até nem me desloco pessoalmente à clínica, eu mando as fezes via CTT e passado 2 dias eu já tenho o resultado na minha casa, enviou-me por mail, enviou-me o resultado das análises. Eu faço 2 tipos de análises que agora não sei descrever, mas se verificares lá no meu canal, eu tenho um vídeo em que falo sobre como extrair corretamente as fezes e enviar e tudo mais. E passados 2 dias, para além de me enviarem um mail a indicarem o que é que detectaram, enviam-me logo também a prescrição dos produtos que eu terei que administrar. Melhor ainda, eles têm esses produtos, ou seja, eu, por exemplo, este ano eu posso dizer que o que foi detectado foram tricomonas nas minhas aves e foi também um nível acima do normal de cocídios, porque todas as nossas aves têm cocídios. Existe um limiar de que quando é ultrapassado começa a ser prejudicial ao bem-estar e à saúde das nossas aves. E detectaram-me então que minhas aves estavam um bocadinho acima desse nível. Prescreveram Bicox e prescreveram flagil líquido. Flagil líquido tu não encontras em lado nenhum. Tu vais à farmácia, quanto muito arranjas aquele flagil dos comprimidos, que tens que estar a migar e depois tens que estar a misturar aquilo na água. Foram impecáveis. Eu perguntei, até onde é que eu posso adquirir estes produtos? Então, se quiser, manda vir aqui de nós. Fiz a transferência bancária, eles enviaram aquilo por correio azul, no espaço de 2 dias estava na minha casa. Brilhante, espetacular, correu muito bem. É muito importante. Eu penso que sim. Isso naturalmente evolui com tudo. É uma ferramenta que nós temos ao nosso dispor hoje em dia e se queremos levar isto a sério e se queremos o bem-estar das nossas aves, eu não vejo hoje em dia muita lógica. Eu compreendo que há uns anos, eu também já criou há muitos anos, e antigamente não existiam veterinários especialistas em aves ou que nos conseguissem ajudar, porque era tudo virado para os cães, para os gatos e para outros animais de estimação. Mas hoje em dia nós temos esta ferramenta. Até pode custar 40, 50, 60 euros umas análises. Mas eu acho que compensa. Se calhar é preferível do que estarmos a encher as aves com porcarias, com medicamentos. Que muitas das vezes podem fazer algum bem, mas eu acho que no final disto tudo
só provocam mal, ou seja, vão fazer com que as bactérias ganhem muitas resistências, com que os fungos ainda conseguem ser piores que as bactérias, ganhem muitas resistências. Epá, e é de evitar estarmos a fazer autoprescrição, principalmente de antibióticos. Acho que é de evitar, Sim, sem sim, dúvida sim, sem nenhuma. dúvida. Sem dúvida. Mas acima de tudo, e esse tipo de administração um pouco descontrolada, que acredito que ainda muita gente o faça, acaba por, acima de tudo, e este aqui é o maior erro que podemos fazer, que é o sistema imunitário da própria ave. Portanto, a ave depois pode até ficar tratada ou camuflada, que é o que acontece Exatamente. na maior parte das vezes, que a ave fica a nível visível, fica camuflada, portanto fica Aparentemente, aparenta a sua fisicamente, realidade. parece estar saudável, exatamente. Exatamente. Depois existe aquele fator de umas passam por genes, passam para os filhos e depois isso aí fica cada vez mais descontrolado. De maneira que não conseguimos perceber e andamos ali a dar a maior parte dos produtos que se dá hoje em dia, muitos deles é de largo espectro, portanto aquilo trata várias coisas. E a gente não sabe, ou não Acaba por sabia o que é matar que tudo, devia mata o bom fazer. e mata o mau, porque a flora intestinal das Exato. aves é completamente destruída com esses produtos, exatamente. Sim, em muitos casos, e há fazem hemorragias, daí que alguns devem se administrar com vitaminas K. Vitamina K e por aí fora, exatamente. Mas o mais importante, eu acredito hoje em dia que o mais importante é o sistema imunitário da ave. Portanto, o uso de probióticos, pró e prebióticos, durante o ano inteiro, ou na água ou na papa. E este é o ponto principal. E antes da criação, pelo menos um mês antes da criação, mandar fazer análise. Portanto, e eu até acredito que o mais simples até possa ser fazer análise, no caso dos canários, análise de machos, análise de fêmeas, também para perceber aqui alguma ligação que poderá depois interferir na parte reprodutiva da ave. Porque há aquelas aves que há muita gente que se queixa, a minha ave tem cada canário só pôs um ovo, só pôs 2 ovos. As crias nascem e morrem ao fim de 3 a 4 dias. Nós sabemos que ao fim de 3 a 4, 5 dias sabemos que poderá haver ligação ali com colibacilos, mas Sem dúvida. lá está. Isto, o ideal é sempre orientação veterinária. Portanto, é detectar alguma coisa. Muito bem, trata-se, indicado pelo veterinário, como já falámos, os pássaros são tratados, são acompanhados depois com probióticos e depois aí entra-se na criação. Na fase da criação, detectando alguma situação anómala, manda-se novamente fazer. Portanto, eu, neste caso, aconselho sempre a fazer antes e depois de qualquer tratamento veterinário. Portanto, eu imagino que eu estou a fazer um tratamento dito pelo veterinário, acaba o tratamento, ao fim de um espaço de tempo, volto a fazer análise para perceber se efetivamente ficou sanado o mal. mesmo. Exatamente Exatamente isso. É muito importante. Acho que sim. Acho que é o caminho a seguir cada vez mais e é um ênfase que eu faço aqui com muita frequência no meu canal, é exatamente essa situação. Virem-se para as clínicas veterinárias. Cada vez mais existem clínicas viáveis com capacidade para analisar aqui as nossas aves. Porque é assim, independentemente de serem especializadas ou não, se têm a capacidade para fazerem essas análises, conseguem sempre saber mais do que nós por muitos anos de experiência que nós tenhamos a criar aves. Nós somos criadores de aves, nós não somos veterinários. Há uma grande diferença. Sim. E depois, o que podemos usar a nosso favor é a experiência que temos, mesmo na análise visual das fezes propriamente ditas, não é? Nós percebemos quando uma ave está com diarreia, ou se a cor das fezes é mais esverdeada e não estamos a dar verduras naquela altura. Portanto, são fezes mais moles, começamos a perceber que efetivamente pode haver ali alguma enfermidade. Há ali uma descompensação. Aí sim, manda-se fazer testes. Agora, eu acredito que possa ser também possível haver uma regularidade nessas análises. Portanto, estamos a falar em coisas de 12, 15 euros, uma análise de fezes. Sim, eu posso dizer que as duas que eu mando fazer normalmente, uma é a mais cara, que fica realmente em 30 e poucos euros. E depois a outra são 7 euros e qualquer coisa, quase 8 euros. Portanto, as duas juntas dão cerca de 40 e poucos euros. E não obriga a consulta. Exatamente. Mas mais consulta, não há consulta alguma, exatamente. Faz entrega, o resto é tudo tratado por e-mail, é super simples e ajuda muito mesmo na criação das aves. Portanto, nós às vezes até ficamos contentes, podemos resolver um problema, mas às vezes estamos a fazer pior do que o que melhor. Sem dúvida.
Sem dúvida alguma, sim. Olha, praticas a consanguinidade no teu plantel? Não, isso não faço. Ok. Isso não faço. Dizem que mesmo nos Canários o uso às vezes de mãe com filhos é ir buscar alguma característica específica. Eu ainda não tive essa necessidade. Não vou dizer que desta água nunca beberei, mas não. Claro. Até hoje não, e evito ao máximo. Portanto, também aconselho a não inserir no nosso sítio ou no nosso canaril aves novas todos os anos ou em quantidades um pouco descontroladas, se não tivermos um ponto de quarentena das aves. Portanto, exatamente. De maneira a controlar a propagação de bactérias. Portanto, eu este ano, eu acredito que passei por isso, pelos obstáculos que vinha a encarar. Portanto, acredito que tenha sido por isso, pelo cuidado que eu tenho e sem dúvida alguma que Mas foi de isso uma é ave muito nova que importante, iniciamos Luís. ali. Isso às vezes parece que estamos a falar de uma situação banal, porque existem efetivamente muitos criadores que prescindem dessa situação da quarentena e é super importante, super importante. É muito mesmo, é muito importante Sem mesmo. dúvida, sem dúvida. Muito importante. Olha, outra situação. Tu costumas trabalhar em circuito fechado no teu plantel ou costumas até adquirir aves novas com alguma regularidade? Não, costumo sim, até porque se quer ter evolução de qualidade, sim, tenho de o fazer, obrigatoriamente, mas e cada vez mais voltamos a esse tema, sim, é quarentena, portanto, pelo menos de 14 a 21 dias a ave separada das outras, sem qualquer tipo de contacto. É claro que via aérea é mais difícil, não é? Mas pelo menos ter aquele cuidado extremo de desinfetar as mãos, mudança de bebedouros a Pronto, seladores. a preferência e havendo a disponibilidade física para era ter as aves noutro sítio, noutro espaço, noutro quarto, que não no nosso Isso, aviário, durante esse tempo de quarentena. Opa, não sendo possível, mantê-las o mais afastadas a um canto do aviário e efetivamente pô-las numa gaiola à parte ou numa voadora à parte durante esse tempo, opa, e tentar ter um mínimo contacto. E depois, a higiene das mãos é muito importante. Basta tu agarrares num bebedor, num comedor dessas aves que estão em quarentena, pá, vêm micro-organismos agarrados aos teus dedos, vais depois agarrar no comedor ou bebedor de uma gaiola onde já esteja aves do teu plantel, é meio caminho andado para disseminar qualquer tipo de patologia que haja. Exatamente. sem dúvida alguma. E Exatamente. esse fator que estávamos a falar a nível de aves de ter ou não no mesmo sítio, aqui eu prefiro pelo menos ter ou fazer esta quarentena no mesmo espaço aéreo, no fundo. Porquê? Porque se efetivamente usar outro espaço, outra sala de reprodução, que poderá haver aqui, às vezes com esse receio, de depois transladar essa mesma ave para o canaril final, no fundo, o que pode acontecer é esta mesma entrar em muda, mesmo que Pois, conseguimos. exatamente. Mesmo que tentemos manter ali os mesmos níveis, ou de umidade, ou iluminação, qualidade do ar e isso tudo mais, pode haver esse risco. Muitas das vezes, É um mesmo risco, no exatamente. fim da seleção, entra uma ave que nós vamos precisar dela e corremos assim um risco desnecessário, sim. Sem dúvida. Olha, Pode vamos haver falar esse aqui de risco. uma situação importante que ainda não falámos, já desenvolvemos aqui alguns temas sobre os manjolânicas, mas não aflorámos esta situação. As criações desta espécie iniciam-se por que altura e por que altura é que terminam? Visto que não é uma espécie Ok. europeia, há aqui alguma alteração relativamente normalmente à época de criação normal, não há? Muita gente defende que esse tipo de aves deve ser criada na mesma altura que os exóticos, portanto, isto começando em setembro, portanto, que é Ok. o início, primavera, verão da sua terra natal, no fundo. No outro Se bem hemisfério de onde elas que, vêm, exatamente. exatamente, se bem que estas aves eu crio na mesma altura que os canários, e acredito que a maior parte dos outros criadores também, mesmo italianos, espanhóis, já não acontece tanto no cardinalito, que há muita gente que já cria esta ave em setembro. Agora eu não, crio na mesma altura dos canários e acredito que a maior parte, pelo menos dos criadores, se bem que alguns defendendo que as aves ficam mais meigas ou mais dóceis noutra altura,
isto seria na sua altura natural, que é em setembro. Exatamente. Mas não acredito que não haja lógica nisso, não há ligação possível. Portanto, as aves que nós compramos, se nasceram agora de março para a frente, portanto não vão criar em Sim, setembro. claro. Já nasceram neste hemisfério, a espécie já está bem adaptada aqui a este hemisfério, portanto tem toda a lógica que iniciem a predisposição da criação no início da primavera, não é? Exatamente. Exato. Não obriga propriamente a ter ambientes muito isolados ou controlados, mas já estão adaptadas ao nosso sistema de criação ou ao nosso clima. Não sofrem muito Mas com o calor, nem com o frio, não são aves assim de sofrerem muito com não, com esses extremos. Isso não, mas agradecem sim ter condições de criação com umidade baixa, com uma temperatura superior ao típico mês de fevereiro ou março, não é? Exato. Um Ou bocadinho como aos umidade canários, basicamente, não é? Nesse sim, sim, aspecto. sim, sim. Agradecem e conseguem aumentar ou iniciar cio, principalmente nos machos, isso depois ajuda-nos nos ovos galados ou não. Mas sim, é importante a parte mais quente, ou aumentar a temperatura, ou escolher a época mais quente para fazê-lo, sim. Pelo menos fim de fevereiro, início de março. Okay. Olha, quantas posturas tu normalmente permites que as tuas aves tenham? São aves que podem fazer várias posturas por ano. Se bem que eu prefiro que estas façam 2, 3 no máximo, porque é sempre a opção para mim ficar com elas para o próximo ano. Portanto, não são aves que, como muitos criadores fazem, ou alteram, ou trocam, ou adicionam aves novas. Portanto, eu faço questão de manter as velhas, porque para mim as velhas são as melhores, sim. E então Para tentas não não as velhas explorar, serem as tentas não melhores. explorar as aves durante uma época de criação, é isso? Exatamente, sim. Não é intenção mesmo. E se puder não usar a fêmea em criação na sua totalidade, melhor ainda. Portanto, ela faz a primeira postura. O ideal para mim é ela fazer a primeira postura de óvulos e estes mesmos, ao fim de 3, 4 dias, serem retirados e ir para uma ama. Ok. Ao fim de pouco tempo, volta a iniciar outra postura e aí sim poderemos deixar fazer uma postura para não perder aquele instinto da ave em si, que é o de Criar e criação. tudo mais, exatamente. Isto depois tenta assimilar sempre também à quantidade de ovos cheios e depois à quantidade de filhos por ninho. Portanto, para mim é muito diferente de eu criar um ninho de 5 ou eu criar um ninho de 2, 3. Portanto, para mim, os de 2, 3 vão ser muito melhores do que ninhos de 4 ou 5 aves. Existe Nota-se uma sempre sobrecarga que, maior, claro. sim, a qualidade da ave, mesmo a nível de porte, cor, tratamento, é completamente diferente. Sem Portanto, as dúvida. quantidades que nós sempre queremos que sejam dadas aos filhotes, no fundo, é diferente de ter um ninho de 3, onde a fêmea alimenta melhor os pássaros têm um crescimento mais saudável do que o ninho de 5, onde Exatamente. nós, acho que ninguém, ou quase ninguém, aniquila ou elimina aves de ninho, quando estes 4, 5, um criador tenta sempre salvá-los a todos. Claro. Olha, Isto normalmente naturalmente. uma postura de magellânicas é constituída por quantos ovos? Qual é que é o tempo de incubação dos ovos? E se vocês, criadores dessa espécie, também costumam ir separando os ovos até ao último ovo colocado e depois colocarem todos os ovos novamente nos ninhos? Isto é tudo muito parecido ao canário, portanto, 3 a 14 dias, portanto, põem 4 a 5 ovos, anilhamento das aves 6 ou 7 dias. Eu evito anilhar cedo, tento o mais tarde possível, mesmo pela extração ou a tentativa da extração dos pais. Exato. Tem Aninho muita sempre tendência a o fazer isso, os último. pais, não? Tem muita tendência, sim. Por norma, nós criadores, como a maior parte, julgo eu, conseguimos camuflar as anilhas com aquele Exatamente. adesivo de farmácia, não é? Sim, Que, praticamente da cor da pele, exatamente. Sim. exatamente. Mas de tenra idade conseguimos perceber aquelas aves que por norma os ninhos vê-se fezes à volta do ninho, portanto são aves que à partida não vão puxar anilhas. Ok. São aves que não têm grande cuidado com a limpeza do ninho. Agora, quando os ninhos são muito limpos, aí sim, é um grande indicador que isso possa acontecer, sim, Poderá sem dúvida. acontecer, claro.
Portanto, mas o resto é muito parecido ao canário. Dias, tempo de anilhamento, isto é tudo muito parecido. E a separação dos ovos verdadeiros por ovos de plástico fazem exatamente a mesma situação, é isso? Sim. Okay. Se bem que experimentei não o fazer e em grandes, numa grande maioria, portanto as aves acabam todas por nascer quase todas no mesmo dia. São aves não são tão agarradas a choco, portanto põem o ovo e saem. Ok. Não é como os Não se agarram logo como muitas fêmeas nós vemos nos canários, agarram-se logo a partir do primeiro ovo que colocam. Exatamente isso. Okay. Exatamente isso. Mas eu, por opção, tiro sempre os ovos mesmo para me garantir que isso vai correr tudo como nós queremos, no fundo. Claro. Olha, meu amigo, eu não sei se queres concluir aqui a entrevista com alguma outra questão não tenhamos afurado ou com alguma informação queiras deixar aos criadores iniciantes. Da minha parte, as perguntas estão feitas. Não, está tudo em ordem. Na minha opinião, foi um grande momento de conversa. Portanto, e desde já, muito obrigado pela oportunidade. E aos criadores mais novos, lerem, estudarem e, acima de tudo, confiarem num profissional. Isso já tenho anos disto. Muitos erros, muitos obstáculos que já passei e ainda tenho muito a aprender. Portanto, a grande lição este ano e, acima de tudo, é confiarmos num profissional, encontrar um, principalmente, e depois confiar num profissional a ponto de evitar estes dissabores que, em muitas situações, acaba mesmo com anos de criação. Sim. Exatamente. E acaba por se perder um criador. Muitas vezes há criadores que se vão abaixo a tal ponto que desistem de criar, sem dúvida nenhuma. Sim. E o dinheiro que se gasta, que é muito importante. Muitas pessoas compram este produto, depois não funciona, perdem ave, o produto estraga-se, vai para o lixo. Produtos de um ano para o outro, nem pensar. Portanto, usa-se naquele tratamento, sobra, vai para o lixo. Isso é o ideal. E a partir daí é seguir o processo natural das coisas. Portanto, temos canais como o teu, que têm informações muito importantes para quem se está a iniciar e basicamente é seguir o fio à meada. É o mais importante. É a tal história, é o que eu costumo dizer. Epá, aquilo que eu tenho no meu canal não é, como é que eu ia dizer? Não é o verdadeiro, não é a opção mágica. Aquilo que eu tenho no meu canal são experiências, tanto minhas como de criadores, como é o teu caso, que se disponibilizam para serem entrevistados. Ou seja, é um caminho. Para os criadores iniciantes, não quer dizer que se fizerem tudo aquilo que eu digo ou tudo aquilo que tu estás a dizer nesta entrevista, que as coisas irão correr às mil maravilhas nos seus aviários. Não, muito pelo contrário. O que eles têm que fazer pelo menos aqui têm uma base. E depois irem alterando as coisas consoante o aviário que tenham, porque isto é tudo ecossistemas diferentes. O meu canaril tem um tipo de umidade diferente, uma iluminação diferente, a alimentação é diferente, a água é diferente. Portanto, há coisas que se calhar no meu canaril funciona que pode não funcionar no teu, e no teu funciona e não funciona no meu. Mas aqui pelo menos tenta-se criar um caminho. Ou seja, há aqui pelo menos uma estrada de quem estiver minimamente perdido, que a pessoa pode pelo menos ir seguindo este rumo e depois vai tentando tirar um bocadinho daqui, um bocadinho dali e pondo em prática nos seus aviários. E assim pelo menos vão ganhando um caminho e vão tendo sempre aqui um braço amigo de alguma forma. Olha, espera aí, tenho aqui uma dúvida sobre isto, deixa lá ver ali se existe ali alguma coisa que me consiga ajudar. E pronto, e fazer o seu caminho. É um bocadinho por aí. E sem dúvida ter aves de qualidade acima de tudo. Certo. Portanto, eu costumo dizer que nós vamos a uma feira, não vamos comprar uma ave de 15 euros e vender os filhos destas aves a 500 euros. Claro, como é óbvio. Portanto, há um investimento inicial, primeiramente nas condições, isto é um conselho, primeiramente nas instalações e depois a partir daí. Mais vale, pelo que eu aprendi nestes anos todos, que eu já criei desde pinta-filgos, fauna europeia criei um pouco de tudo, canários já criei um pouco de tudo, cores, misturas de cores, uma mistura, eu adoro hibridação fértil, mas acima de tudo mais vale ter 2 casais bons do que 20 casais maus. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma. Conseguimos ter uma base de trabalho e voltamos a este tema, no fundo, que é a não desistência. Portanto, a pessoa consegue ter uma evolução, consegue ter um trabalho feito por si só, porque a partir do momento que consegue manter a criação de 4, 5 anos com aquele grupo de aves, consegue criar uma linha de aves própria. Exatamente. E isto com trabalho, não é? Isto tudo, no fundo.
E aí é muito mais difícil a pessoa desistir do hobby. Sem dúvida. Isto é só um conselho, portanto é qualidade, instalações e o resto é o hobby que é todo ele prazeroso no fundo. É o hobby e todo o trabalho que isto tem, lá está isto. É preciso ter mesmo amor e paixão, porque isto é uma coisa que nos tira muitas horas diárias, que nos cria muito trabalho, mas lá está, quando é por gosto não nos podemos queixar, é mesmo por aí. Sem dúvida alguma. Olha, Luís, só tenho a agradecer a tua disponibilidade, meu amigo, por teres aqui... Eu é que agradeço. Por te mostrares disponível para passar aqui também parte do teu conhecimento. Olha, vamos falando, foi um prazer falar contigo e só te posso desejar um bom resto de criações, está bom, amigo? Igualmente para ti. Um forte abraço e um dia conhecemos-nos pessoalmente.